Amém? Nós recebemos uma palavra para este ano de 2024. Eu gostaria que a irmã colocasse para nós. Que está em Jeremias 29, do 11 ao 13. Pois eu bem sei os planos que estou planejando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Essa é a palavra que nós recebemos para o ano de 2024. E o Senhor nos chamou a atenção que este ano seria um ano de fé e busca. Amém? Mas eu quero que você me permita continuar a palavra que ministrei da última vez que estive aqui. E quero fazer a pergunta novamente para você. Por que buscar a Deus? Por que buscar mais de Deus? Por que conhecer mais a Deus? Por que se aprofundar mais em Deus? Qual o objetivo central? Eu digo central porque há outros, mas eu quero falar aqui do objetivo central, de nós buscarmos mais a Deus, como eu disse, de conhecê-lo mais profundamente. Qual o objetivo? Qual o propósito? Por que você quer mais de Deus? Por que você quer ser mais cheio de Deus? Por que você quer conhecer mais a Deus, Luiz Gustavo? Toshio. Por quê? Porque Deus nos chama a atenção para esse ano de 2024, para que nós venhamos a buscá-lo com mais intensidade. Há alguns objetivos pessoais? Sim, há. Quando nós buscamos a Deus, como nós nos aprofundamos em Deus, muitas coisas acontecem individualmente, na minha vida e na sua vida. E estas coisas também que acontecem, essas mudanças que acontecem também, têm um propósito e um objetivo. Será que nós temos que buscar a Deus de uma forma profunda, apenas para nós desfrutarmos de Deus? É bom desfrutar de Deus. Mas será que esse é o grande objetivo de nós buscarmos a Deus? De desfrutarmos de Deus. Vamos desfrutar de Deus. Acho que você já ouviu alguma pregação assim, né? Não está errado, não estou dizendo que está errado. Nós precisamos nos envolver com Deus, nós precisamos desfrutar de Deus. Mas será esse o objetivo central de buscar a Deus? Abra comigo em 1 Timóteo, no capítulo 4. Nós como igreja precisamos entender isso, aprender isso e viver isso. Tem que viver. Se você aprende algo e não põe em prática, esse algo que você aprendeu não está sendo eficaz na sua vida. Primeira Timóteo, capítulo 4, versículo 12. É o apóstolo Paulo escrevendo ao jovem pastor na época, Timóteo. Ninguém despreze a sua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Qual é a exortação de Paulo para Timóteo? Qual a exortação dele para o jovem pastor Timóteo? Torna-te
padrão dos fiéis. Veja que ele está, na verdade, admoestando a Timóteo, para que ele se tornasse. Você tem o Espírito Santo? Você tem o Pai? Você tem o Filho? Timóteo tinha o Espírito Santo? Timóteo tinha o Pai? Timóteo tinha o Filho? E Paulo diz para ele: torna-te. Tem que haver uma predisposição minha e sua de nos tornar exemplo dos fiéis. Lembra que eu falei que não está escrito para os fiéis, mas dos fiéis? Porque se você for um exemplo dos fiéis, você vai ser um exemplo para os fiéis. A igreja que entende o propósito de buscar a Deus mais e mais e conhecê-lo cada vez mais, precisa entender isso. Precisa saber que este é o caminho e não há outro caminho. Se nós realmente queremos ser crentes, cristãos, que façam a diferença aqui nesta terra, nós precisamos procurar, buscar, nos tornarmos exemplo dos fiéis. Exemplo dos fiéis. E como eu falei, quando eu ministrei da última vez, alguns jogam esta responsabilidade muito para os pastores. Dizem, o pastor é que tem que buscar isso. O pastor, ai do pastor, se ele não for exemplo dos fiéis. Ai do pastor se ele não for. Mas eu pergunto mais uma vez: será que isso é só algo que o pastor tem que buscar? Nós estamos falando aqui sobre o que as pessoas precisam. O que as pessoas precisam é de Jesus. Nós vamos falar sobre isso de novo hoje. O que o mundo que está aí fora sem Cristo está aguardando uma igreja que seja acima da média. Eu sei que a palavra é feia, é ofensiva até parece. Mas os nossos parentes sem Cristo, os nossos vizinhos, os nossos conhecidos e até desconhecidos, estão cansados de uma igreja mediana, medíocre. É a palavra medíocre, né? Que parece que é uma palavra feia. Mas a palavra medíocre fala de ser mediano. De ser na média. De ser aquele que é frequentador apenas de igreja. Que tem em seu coração e no seu entendimento de que apenas está seguindo uma religião como qualquer outra. Eu tenho a minha religião, eu vou todos os domingos na igreja, eu vou nas reuniões de célula. Isso é bom, é ótimo, precisamos congregar, precisamos estar com os irmãos, é verdade. Mas nós não podemos deixar que a nossa vida espiritual se resuma a apenas isso. Apenas em cumprir algumas coisas. Nós precisamos ser exemplo dos fiéis. Nós fomos chamados. Ninguém que está aqui e está em Cristo Jesus é uma pessoa que não tem um chamado. Quem tem chamado é o pastor, está lá em cima pregando. Grande erro. Eu só estou desenvolvendo a minha função no corpo de Cristo. Me coube da parte de Deus estar aqui. E muitos provavelmente não estarão.
Mas só eu tenho um chamado. Só eu que tenho que cumprir um propósito. Nós temos falado em Deus levantar uma igreja madura neste lugar. E a igreja madura, ela começa a entender estas coisas. A igreja madura é aquela igreja que não precisa muito de leitinho espiritual, mas de alimento sólido. Eu espero não estar errando com vocês, sinceramente. Espero não estar errando. Eu creio que nós estamos alcançando um nível de maturidade neste lugar. Nós temos um chamado, todos nós temos um chamado. Mateus, Evangelho de Mateus. Capítulo 5. O pastor Albano leu essa passagem quando ele ministrou domingo passado. Versículo 13 ao 16. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador. E alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Vós sois o sal da terra. Não está registrado aqui desta forma. Vós, pastores, vós, líderes da minha igreja, sois o sal da terra. Está escrito aqui isso? Vós sois o sal da terra. Você é o sal da terra. Nós somos o sal da terra. Lembra que eu falei que nós temos um chamado? E nós poderíamos falar de outras questões, mas nós somos chamados, ou fomos chamados em Cristo Jesus, para ser o sal da terra. Para trazer o sabor, o gosto do reino de Deus aqui na terra. Para trazer graça à vida das pessoas. Você que precisou cortar o sal da sua comida por causa de problemas de saúde. Quando você come o arroz e o feijão sem sal, o que você fala? Comida sem graça, né? A comida sem o sal, ela perde toda a graça. Nós estamos aqui, neste mundo, chamados por Deus, para liberar graça sobre a vida das pessoas. Porque nós somos o sal da terra. A nossa vida um dia era sem graça, não é verdade? E agora ela é cheia de graça. Agora, se nós formos sal, sem sabor, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que é um sal, uma vida
que não traz graça ao próximo. Porque nós vemos ali, depois nós vamos ver que no final desses versículos, Jesus vai apontar para o próximo, no final, quando ele fala do sal e da luz. Então uma vida sem sal é uma vida que não traz graça. Eu vou falar assim para entender, tá bom? É uma vida que não contamina. Quando você joga sal na comida, o sal contamina aquela comida e enche ela de graça. A nossa vida precisa ser uma vida que também contamine os outros e encha os outros de graça, de sabor na vida dessas pessoas. Agora é sério, porque se nós somos um sal que não tem mais gosto, ou que não tem gosto, ele é jogado, lançado nas ruas, para ser pisado pelos homens. E vamos e venhamos, quantas pessoas, homens, mulheres, até pastores, profetas, apóstolos, enfim, mestres, evangelistas, que por não salgarem mais, por não terem mais sabor, por não transmitirem mais a graça, hoje são pisados pelos homens. Um exemplo simples de quando nós somos pisados pelos homens, sendo sal, sem sabor. Eu ser crente, que nem o pastor Marcelo? O que ele está dizendo? Aquele ali, eu não vejo sabor nele, eu não vejo graça. Ele faz coisas parecidas com as minhas e até piores. Quantas mulheres e homens de Deus hoje já foram pisados e estão sendo pisados? Talvez por descuido ou não sei, Deus é que sabe, de esquecerem que eram um sal da terra. E a pergunta que se faz é: eu quero ser o sal da terra, que traz sabor, que transmite graça às pessoas, ou eu quero ser o sal insípido, que não tem gosto, que não transforma, que não contamina, no bom sentido? Aquele que é sal da terra, ele glorifica e exalta o nome do Senhor. Aquele que é o sal insípido, ele envergonha o reino e é pisado pelos homens, pelas pessoas. Mas a decisão é de quem? Do Espírito Santo? É o Espírito Santo que decide isso. Paulo disse a Timóteo: torna-te. Quando ele fala torna-te, é no sentido de atitude. Porque eu fiz uma pergunta: Timóteo tinha o Espírito Santo? Timóteo tinha Jesus? Tinha o Pai? Mas Paulo disse para ele: torna-te. Você já tem tudo dentro de você. Agora deixa isso sair. Deixa isso se manifestar. É isso que ele espera de você e de mim. Ele diz também: vós sois a luz do mundo. Lembra que eu falei que nós somos chamados para ser sal? Nós também somos chamados para ser luz do mundo. A palavra diz que este mundo está em trevas, mas nós somos a luz do mundo. E é importante nós entendermos que a luz, ela precisa ser evidenciada, ela precisa aparecer.
Eu já falei isso alguns tempos atrás. A luz precisa ser vista. Você não acende uma lâmpada, naquela época uma candeia, e põe embaixo de um cesto. Mas você põe num lugar de destaque, para que essa luz, essa candeia, ilumine toda a casa. Então a luz precisa ser evidenciada, ela precisa aparecer. As pessoas da nossa família, as pessoas que fazem parte do nosso convívio, até mesmo aqui na igreja, precisam enxergar a luz. Precisam enxergar a luz. Jesus, no Evangelho de João, versículo 8, 12, ele declara: de novo lhes falou Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Talvez eu esteja chovendo no molhado, porque estou falando algo que já falei, mas é importante. Quem é a luz do mundo? Estou perguntando, quem é a luz do mundo? Quem? Eu sei que deu uma confusão agora, alguém falou eu, outro falou Jesus. Mas quem é a luz do mundo? Realmente é a luz do mundo? Exatamente. Nós apenas éramos como candeias apagadas, sem óleo, sem pavio. Jesus veio e acendeu as nossas vidas. A luz que eu tenho, a luz que você tem, não é uma luz própria, porque nós éramos trevas. A luz que eu tenho, a luz que você tem, vem dele, porque ele é a luz do mundo. E ele então aponta para mim e para você e diz: vocês são a luz do mundo, porque eu sou a luz do mundo dentro de vocês. Então, quem tem que aparecer? Quem tem que aparecer? Quem não pode ser escondido? Quem não pode ficar debaixo do alqueire, debaixo da cama? Jesus. Jesus na minha vida, Jesus na sua vida precisa ser evidenciado, visto. Amém? Ele disse: eu sou a luz do mundo. Agora, ter a luz do mundo e fazer essa luz ser vista, evidenciada, como isso pode ocorrer? Como isso pode acontecer? Vou perguntar mais uma vez. Sei que é chato, mas vou perguntar. Você tem Jesus? Você tem o Espírito Santo? Você tem o Pai? Amém. Quem pode evidenciar Jesus? Jesus declarou aqui: quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Quem vai evidenciar Jesus? É ter Jesus somente? O que ele declara ali? Quem me segue. Esse é um dos grandes problemas nossos. Nosso, na verdade, na nossa caminhada cristã. Porque nós temos Jesus, nós temos o Espírito Santo, nós temos o Pai, nós temos a salvação,
nós temos a graça de Deus derramada sobre as nossas vidas, mas muitos de nós não queremos seguir Jesus. Porque aquele que segue Jesus não caminhará nesta terra em trevas, mas terá a luz da vida. Então nós precisamos entender e não só cantar. Tem uma música que nós cantamos aqui, deixa eu ver se eu lembro. Eu acho que é daquele Ministério Zoe, que diz assim: nunca foi sobre nós, nem o que podemos fazer, é tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Nós precisamos entender que não é só cantar isso. Nós precisamos entender que a vida cristã nunca foi sobre nós, nunca, mas sobre Ele, sempre sobre Ele, sobre Jesus. Eu entendo, meu povo, que quando nós nos achegamos a Jesus e nós estamos cheios de problemas, existe uma tendência de nós vivermos orando ou buscando, dizendo: Senhor, olha para mim, Senhor, olha para mim, Senhor, olha para mim. Mas aí se passa 1 ano, se passa 2 anos, se passa 3 anos, se passa 10 anos, 20 anos, e muitas vezes nós estamos da mesma forma, do mesmo jeito, no mesmo relacionamento com Jesus, dizendo: Jesus, olha para mim. Jesus já olhou para mim e para você, quando aquela palavra foi declarada lá em Gênesis 3,15, que Deus falou que a semente da mulher pisaria a cabeça da serpente. Ele já pensou em mim e você na eternidade, antes de vir. Mas nós continuamos, muitas vezes, buscando, orando e tendo um relacionamento com Deus, com Jesus, neste nível mediano. Desculpa de falar medíocre. Olha para mim, olha para mim, olha para mim. Isso precisa mudar. Eu não estou dizendo que Ele não quer te abençoar, que Ele não quer, e Ele faz coisas tremendas e maravilhosas, e Ele vai continuar fazendo na sua vida. Eu creio nisso. Só que nós precisamos ter uma outra perspectiva, um outro olhar, um outro prisma, nesse relacionamento que nós estamos desenvolvendo com Deus. Não é sobre nós, é sobre Ele. Nós estávamos perdidos, nós estávamos acabados, nós estávamos condenados. Nós não tínhamos chance nenhuma. Foi Ele que fez tudo. Tudo é para Ele. Tudo vem dEle, tudo é para Ele. E é importante nós entendermos isso. Eu não estou dizendo aqui que você não vai pedir uma cura, não vai pedir uma vitória, não vai pedir muitas outras coisas. Mas o nosso relacionamento com Ele não pode girar neste nível de relacionamento. Lucas 9. Versículo 23. Dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará.
Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se, ou causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e na do Pai e dos santos anjos. Se alguém quiser vir após mim. Como eu falei que tudo tem a ver com Ele, não comigo e com você. Veja que essa declaração de Jesus não deixa nenhum espaço para mim e para você. Só tem espaço, só tem lugar para Ele, Jesus. Eu acho que eu posso falar isso, porque eu não vou dizer nome, né? Mas tinha uma pessoa que estava vindo aqui na Betel esses dias, que veio de uma outra igreja de usos e costumes, né? E ela pegou e foi embora daqui, dizendo: eu vim de lá para ver se eu ficava um pouquinho mais livre, né? Mas aqui é pior do que lá. Mas, amados, o interesse, o desejo desse pastor é que realmente Deus possa levantar uma igreja madura, que entende o seu propósito, o caminho que precisa trilhar, que nós vamos ver aqui. Aí não tem espaço para mim, não tem espaço para você, porque para seguir Jesus, como eu disse, nós precisamos entender que nós não estamos simplesmente seguindo uma religião, mas nós estamos seguindo uma pessoa. E se nós precisamos seguir uma pessoa, quando era criança, você brincou de seguir o mestre? Brincou de seguir o mestre? Eu brinquei, você brincou? Como é que era a brincadeira do seguir o mestre? Alguém era o mestre, uma criança, né, era o mestre, e aonde ele ia, nós tínhamos que ir. O que ele fazia, nós tínhamos que fazer. Se ele subia o muro, nós tínhamos que subir o muro, não era assim? Siga o mestre. Pode ser um exemplo bobo, mas é um exemplo que pode nos falar algo. Nós que estamos em Cristo Jesus, nós precisamos seguir o mestre. Nós somos chamados a seguir o mestre. E se nós vamos seguir o mestre, nós precisamos segui-lo aonde ele andou. O caminho pelo qual ele andou. E o caminho que Jesus andou, e isso é forte, o caminho que Jesus andou, não foi o de fazer a sua vontade, a sua própria vontade, mas a vontade do Pai. Viu como o espaço fica praticamente muito apertado para mim e para você? Por isso a porta é estreita e o caminho é apertado. Porque andar de qualquer jeito, como cristão mediano, não é difícil. Mas seguir o mestre vai apertar a porta e vai estreitar o caminho. E nós fomos chamados para quê? Para entrar pela porta larga? Trilhar o caminho largo? Ou fomos chamados para entrarmos pela porta estreita e caminhar neste caminho apertado? Então Jesus, ele entrou por este caminho de não fazer a sua própria vontade, mas a vontade do Pai. Em Evangelho de João, não precisa abrir, Evangelho de João 6,38, Jesus declarou: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade. Que declaração poderosa de Jesus, de um ensinamento profundo para mim e para você. Jesus está dizendo: eu desci do céu, minha gente, e eu estou aqui, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou.
a vontade do meu Pai. Você é um chamado, uma chamada de Deus? Você crê que alguém te enviou? Quem te enviou? Pastor Marcelo? Eu sou apenas um servo, um vaso de barro, de má qualidade ainda. Quem sou eu para fazer um chamado, chamar você para alguma coisa? Quem chamou você? Quem enviou você? Nós, aqui na igreja, nós só consagramos pastores e enviamos missionários, porque Deus primeiro escolheu, porque Deus primeiro enviou, e nós somos só instrumentos para abençoar. Lá em Mateus 28, 18, 19 diz: ide. Você é um chamado, você é uma chamada. E se você é um chamado, se você é uma pessoa que já foi chamada por Ele, o que você precisa fazer? Você precisa fazer a vontade daquele que te chamou. Fica sério, né? Dependendo do que você está sentindo, aí dá vontade de sair correndo mesmo, né? Vou embora aqui dessa igreja aqui que estava. Mas esse é o caminho. Esse é o caminho, não tem outro. Não estou dizendo que nós estamos perfeitos nisso. Estamos buscando também nos alinharmos com essa verdade. Mas essa verdade precisa ser dita. Ela precisa ser ensinada. Por isso é preciso carregar a nossa cruz dia após dia. Carregar a cruz significa morrer dia após dia para nós mesmos e viver dia após dia para Jesus. Porque você sabe, e isso não é segredo para ninguém, que o caminho da cruz é o caminho do quê? Da vida? Da morte. Mas é de uma morte que trouxe vida. Amados, quando nós morremos para nós mesmos, mais da vida de Jesus nós liberamos em nós. Não é um morrer para perder, é um morrer para ganhar. Muitos na igreja têm medo de morrer para si mesmo, porque acham que vão perder alguma coisa. Deus só vai deixar você perder aquilo que não presta para você. Você não vai perder nada do que é bom para você. Tenha certeza disso. Mas o que não presta, isso você vai perder. Agora minha pergunta é: você quer ficar segurando o que não presta? Porque quando nós abrimos mão do que não presta, como eu falei, aquilo que é maravilhoso, que é tremendo da parte de Deus, vai se manifestar, vai se evidenciar na minha vida e na sua vida. Amém? A declaração de João Batista no Evangelho de João 3,30, não precisa abrir, resume o que eu tenho falado até aqui. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Nós precisamos ser esta igreja que deseja que Jesus cresça e nós venhamos a diminuir. Pois é Jesus que precisa aparecer, ser evidenciado, visto através da minha vida e da sua vida. E assim as pessoas que estão perdidas neste mundo vão ver Jesus em nós, porque o que eles querem e o que eles precisam é de Jesus. Mateus 5,16, não abra. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras
e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Aleluias. Eu acho que dá tempo de eu entrar, continuar, na verdade. Eu quero que você abra comigo em Atos, no capítulo 3. Lembrando sempre de que o que as pessoas precisam e querem é Jesus. Muitos nem sabem que querem. Mas é o que eles precisam. Eu li essa passagem na última vez também que ministrei, e dessa vez eu quero que você visualize não o coxo em si, o aleijado aqui da passagem, mas eu gostaria que você projetasse a situação desse coxo nas pessoas lá da sua família, do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, das pessoas que você conhece, até mesmo das desconhecidas que cruzam a nossa vida. Que você pense nessas pessoas como pessoas doentes espiritualmente. Por que eu estou falando isso? Porque nós vamos falar algumas coisas sobre o coxo. Mas eu gostaria que você projetasse isso para aquele que está sem Deus no mundo, que está lá na sua casa, na sua vizinhança, na sua cidade. Amém? Combinado? Porque daí eu não preciso falar mais isso, tá bom? E vamos procurar tirar algum ensinamento para nós nesta passagem. Vamos ler, a partir do versículo 1. Atos 3. Pedro e João subiram ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Veja que nesse momento aqui da vida de Pedro e de João, Jesus já havia estado com eles, Jesus já havia morrido, Jesus já havia ressuscitado, Jesus já havia ficado com eles 40 dias, já havia sido assunto aos céus. Tudo já tinha acontecido e Pedro e João agora estão vivendo a vida cristã deles. Eles estão vivendo a vida cristã deles, estão indo no templo para orar. Não é assim a nossa vida? Depois que nós entregamos a vida para Jesus, nós estamos vivendo a nossa vida. Nós oramos, vamos à igreja, nós vamos lá, viemos aqui para adorar. Mas na entrada do templo havia um coxo. Havia um coxo. E esse coxo, ele tinha problemas sérios. Lembra que eu falei para você pensar nas pessoas lá? Ele tinha problemas sérios. Primeiro, ele era aleijado de nascença. Pergunto eu a você que já entregou a vida para Jesus, espiritualmente falando, você já nasceu aleijado? Porque todos pecaram e separados foram da glória de Deus. Todos nós nascemos debaixo do domínio do pecado. Todos nós tínhamos dificuldade.
para caminharmos espiritualmente. Não é verdade? Sim ou não, igreja? Amém. Então, primeiro, ele era aleijado de nascença. Segundo, por ser aleijado, ele sofria a rejeição da sociedade desde que se conhecia por gente. 3. Não podia se manter financeiramente, pois tinha dificuldade de trabalhar, por causa da sua deficiência. 4. Dependia de outros para posicioná-lo na porta do templo. 5. Vivia de poucas esmolas que lhe davam. E a pergunta que eu faço: esse coxo, do que ele precisava verdadeiramente? E aqui eu creio que o Espírito Santo quer nos falar sobre a nossa atitude como cristão diante da sociedade perdida. Eu vou falar de coisas boas aqui, que a igreja tem entrado por esses caminhos, mas será que é por aí? O que realmente esse coxo precisava? De palavras de motivação? De alguém que chegasse para ele ali, na situação que ele estava, dizendo: você é coxo, é verdade. É verdade que você nasceu deficiente. Mas pense uma coisa comigo: você está vivo. Você tem vida. Você ainda pode falar, você ainda pode se expressar, você ainda tem sentimentos. Tenha um coração grato pela vida. Isso vai te ajudar a superar a sua situação. Como tem um ditado aí, né? Coxo, tente, invente, faça algo diferente. Vai ficar chorando aí? Será que de palavras motivadoras que o coxo precisava? Coxo, nós precisamos trabalhar a sua autoestima. Você está com a sua autoestima muito baixa. Que é isso? Vamos trabalhar isso aí. Você está entendendo o que o Espírito Santo está querendo nos dizer nessa noite? Eu pus algo aqui até meio engraçado, mas é para nós colocarmos, né, para entendermos. Quem sabe poderíamos adotar o coxo? Levá-lo para nossa casa? Isso ajudaria ele nas questões de rejeição, porque agora ele estava fazendo parte de uma família. Ele podia dizer: agora eu faço parte de uma família. Podia ajudá-lo nas questões financeiras, porque agora teria alguém cuidando desse coxo. Você consegue entender o que o Espírito Santo está falando para nós? Isso ajudaria ele, mudaria algumas coisas na vida dele. Mas será que esse coxo só necessitava de ter uma vida financeira melhor? Ou de ser aceito por um grupo? Ou ser aceito pela sociedade? Será que é só isso que ele estava precisando ou está precisando? Eu coloquei outra coisa aqui, bem diferente, mas para nós aqui na modernidade podemos pensar, podíamos dar para ele uma cadeira de rodas,
Que coisa maravilhosa, não é verdade? Ele tinha problemas nos pés, mas não tinha nos braços. Mas nós podíamos ser mais bondosos ainda com ele, nós podíamos dar uma cadeira de rodas elétrica. Motorizada, é assim que fala? Motorizada. Aí ele teria um pouco mais de autonomia para se movimentar, talvez não precisasse muito das pessoas, porque agora ele tinha uma autonomia. Vá lá, faça você mesmo. Tudo isso seria bom para ele? Sim ou não, igreja? Sim, claro. Estou dizendo que isso é ruim. Mas o problema é se nós, como igreja, estamos apenas oferecendo isso para as pessoas. Tudo isso que nós falamos resolveria verdadeiramente os problemas, a situação daquele coxo? Seria isso realmente o que ele precisava para ter uma mudança radical, profunda, transformadora na sua vida? Será? Nós, como igreja, a igreja do Senhor, precisamos parar de dar muletas humanas aos coxos espirituais que cruzam as nossas vidas. Nós precisamos parar de oferecer cadeiras de rodas, muletas. Não é disso que eles estão precisando. Quando alguém vem reclamar para nós que está sofrendo de depressão, sofrendo de tantas coisas, nas questões sentimentais e alma, muitos hoje na igreja, e eu digo a maioria, o que diz? Procure um psicólogo, procure um psicanalista. E eu não estou falando mal disso não, porque nós temos aqui na igreja, tanto psicólogo quanto terapeuta, terapia, né? Fazer terapia. Isso ajuda, com certeza ajuda. Nós, igreja, nós entramos num pensamento humano. Nós descemos do espiritual, do sobrenatural, para o natural. E eu digo isso porque eu já me peguei, já falando para a pessoa, vá atrás de um psicólogo já, antes de falar de Jesus para ela. Não é sério isso? Isso são muletas que ajudam, mas não transformam. O que eles precisam é de Jesus. Atos 3, Paulo e João. Disse aquele homem: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. O que eu tenho, isso eu te dou. O que você tem, igreja? O que você tem? Nós só damos, eu falei isso da outra vez também, nós só damos, oferecemos aquilo ao próximo. Só oferecemos ao próximo aquilo que nós possuímos, que nós temos. O que eu tenho,
isso eu te dou. E ele disse: em nome de Jesus. Sim, eles deram Jesus, e nós precisamos oferecer Jesus às pessoas, porque é o que eles querem. E sim, o coxo foi curado. Agora ele podia caminhar em meio à sociedade, sem constrangimento, podia trabalhar para produzir o seu próprio sustento. Uma esmola não transformaria poderosamente a vida daquele homem. Só Jesus tinha esse poder. E esse poder, que é uma pessoa, está em minha vida, está em sua vida. Nós temos o maior tesouro em nós, e é isso que nós precisamos oferecer aos perdidos: Jesus. Chega de dar esmola ao próximo. É sério isso, né? Em Atos 3, 9 e 10 diz que todo o povo foi impactado com a transformação daquele homem. Quando ele entrou no templo, pulando e exaltando a Deus, todos reconheceram que ele era aquele homem coxo, que ficava ali na entrada do templo. E agora, as pessoas que viram isso, ficaram atônitas e glorificavam a Deus. Agora me diga uma coisa: todos eram convertidos ali dentro do templo? Nós não paramos para pensar nisso, né? Todos os que estavam no templo, na hora da oração, no templo, eram convertidos a Jesus? Claro que não. Mas todos foram impactados com a transformação do coxo, porque ele não recebeu uma esmola, ele recebeu Jesus. Um coxo espiritualmente curado, sarado, liberto por Jesus, pode impactar muitas vidas. E nós precisamos ser o canal. Precisamos ser o canal de Deus na vida dessas pessoas. Por isso nós precisamos ser o exemplo dos fiéis. Porque, repito, se nós formos exemplos dos fiéis, nós seremos exemplo para os fiéis e para todas as pessoas, para toda a sociedade. E eu termino, e estou terminando mesmo, com Mateus 16, que diz: Jesus diz que é pelos frutos que se conhece a árvore. Que nós venhamos oferecer aos necessitados, espiritualmente falando, os frutos que glorificam e exaltam o nome de Jesus, os frutos produzidos pelo Espírito Santo. É isso que eles querem, é isso que as pessoas querem. As pessoas não querem a nossa opinião, as pessoas não querem as nossas estratégias, eles não querem isso. Eles querem ver Jesus na minha vida e na sua vida. Se isso for visto, se isso for evidenciado na minha vida e na sua vida, eles serão mudados e transformados. Que essa palavra fique no seu coração e te ajude na caminhada. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém? Se você quiser aplaudi-lo de pé, você pode fazer isso agora. Nem aplauda de pé a Jesus nesse momento. Glórias, aleluias. Louvado seja o teu nome, para sempre e eternamente, Senhor. Aleluia.